Bom dia aí a todos. Já estou gravando. Shalom, shalom. Sejam bem-vindos. Depois coloquem no grupo se vale a pena estarmos aqui essas manhãs, como tem falado com você, como você tem recebido. Me dê um retorno, por gentileza. Eu ontem fui dormir tarde com muitas incertezas. É, é muito conteúdo, irmãos, muita informação que você fica pensando, né, aonde eu vou entrar, o que eu vou fazer. Acordei hoje pela manhã ainda, pensando o que seria e pedindo a Yudi Revavire que me oriente para que eu possa orientar. E ele me deu uma luz. E essa luz é tão tremenda que só em um local eu não vou conseguir sair. Mas abre um leque enorme, enorme. Você já ouviu falar sobre espíritos familiares, né? Eu acredito que sim. A célula máter da sociedade é a família. A base da igreja é a família. A base de tudo é a família. Então, na família, nós temos reis e sacerdotes na família. Esse cajado sacerdotal, ministerial, ele pode ser corrompido. Quando ele é corrompido, porque o cajado, ele, ele, ele traz duas coisas. Ele traz uma postura de santidade e, e autoridade de governo. Todo sacerdote tem que ser santo, tem que ser puro, né? Assim como o Deus que o chamou é puro, é santo. E Yud Revaviré, desde o início, ele fala sobre a diferença dele. Ele diz: ouça, eu sou o único. Então há uma exclusividade, sim. E ele é diferente dos deuses profanos. Porém, quando eu tenho altares com deuses contaminados, esse cajado ele traz contaminação. E essas contaminações a níveis geracionais, elas vão precisar ser rastreadas e elas são rastreadas por seres espirituais que vão procurar estabelecer um contato externo para ativar o contato, o ponto de contato interno. E quando isso está ocorrendo, e tem ocorrido muito, essa pessoa passa a liderar, a governar com um dom prostituído ou contaminado. E dentre os cinco, entre apóstolos, profeta, evangelista, pastor e mestre, o que aponta é esse dedo aqui, o indicador, o que aponta, o que orienta, o que direciona, é ali, é para cá, é o profeta. Se o profeta ele tem o seu dom contaminado e há uma linha muito tênue, muito fina entre o falso e o verdadeiro, entre o santo e o profano. Então, ele contamina uma pessoa, que também pode ser chamado de nação, ele contamina uma família,
essa contaminação ela segue sendo passada de forma geracional. Esses membros da família, integrantes da família, eles lá na frente vão ser levantados, às vezes por influência, às vezes por dinheiro, às vezes por cargo, né? Uma série de questões. E eles vão passar a ser líderes, ministros, seja lá em qual ofício, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. E eles podem estar fluindo, e uma boa quantidade estão, num dom contaminado, num dom prostituído. Então, eu vou te mostrar algumas coisinhas aqui para começar, e eu já vi que talvez eu não consiga sair nem da introdução, nem da introdução. E fico olhando assim o carinho, né? Porque o dia de hoje é mais solto e eu fico vendo o carinho que ele tem com você, comigo, para falar dessas coisas. Olha só, hoje a maioria das pessoas, principalmente os ministros, eles procuram ter herança, terra, patrimônio e acumulam, não é assim? Ah, o líder está rico, né? O líder está endinheirado. Eles e acumulam, né? Eles adquirem muitos bens. É. Mas quando você vai ver na escritura, da tribo, da nação ele escolhe uma tribo, ele escolhe uma família, e da família ele faz um sacerdócio. E diz que o sacerdócio tem que ser separado. E ele diz que o sacerdote levita, eu estou falando pela linhagem levítica, mas também vou chegar lá, não, talvez não hoje, no governo apostólico, que quem está me acompanhando já sabe qual foi feita a substituição desse por Melquisedeque, né? Pelo Shalia. Vamos lá. Ele diz, escute isso, ele faz uma distribuição de terra, herança, reúne 12 tribos e ele dá herança para 11 tribos ou 12 tribos, porque depois ele pega os filhos de José e colocam no lugar de tribos. E qual era a responsabilidade dessas tribos? Produzir nas terras. Mas tem uma tribo que ele falou: você não vai ter herança. A minha herança sou eu. A tua herança sou eu. Você vai ter que depender de mim, 100%. E as outras 11? Vamos pegar por 11, né? As outras 11. Você vai orientá-los. E daquilo que eles produzirem, eles te entregam a primícia é tua. Aquilo que eles venderem, eles têm que te dar uma parte. A herança deles vai ser orientada por você. E você vai abençoar eles. Mas eles vão te abençoar. Mas eu vou usar eles para entregar a você o que é meu. É isso que ele fala aqui, ó. Aqui, ó, Deuteronômio 18, olha. Olha só. Os sacerdotes levitas e todo o restante da tribo de Levi não receberão posse de terra em Israel. E eles viverão da oferta sacrificada para Yahvé, preparada no fogo, pois essa é a sua herança. Aqui ele está falando que as ofertas são sacrificadas, cozidas ou assadas no fogo,
e elas chegam como alimento. Alimento. O sacerdote come disso aqui. As 11 tribos ofertam para que ele possa comer. Aí ele vai falar aqui que as melhores partes do animal você não pode comer, é do sacerdote. Olha aqui, ó. Essa tribo não terá uma herança no meio dos seus irmãos. Yahvé é a sua herança. Olha, o próprio Yud Re Vav Re é a sua herança. Aí talvez você diga, não tenho terra, não tenho não sei o quê, não tenho herança. Tá, mas se você é sacerdote, a herança é o próprio Yud Re Vav Re. Vamos lá, que eu vou te mostrar o que eu quero, aonde o Espírito quer chegar. Eis os direitos dos sacerdotes. O que, que é direito? É direito. Qual direito? Isso aqui é direito seu. Você tem esse direito. Que direito, sacerdote? Ó, que os sacerdotes têm sobre o povo. Ah, o sacerdote tem um direito sobre o povo? Tem. Sobre o que oferecem, sobre os que oferecem um sacrifício, do novilho ou de uma ovelha do seu rebanho, serão dados ao sacerdote a espádua, as queixadas e o estômago. Essas três partes aqui diz que é dele. São três partes. É direito. Isso aqui é do que ele está ofertando. Lembre-se que ele está ofertando animal. Né? Aqui, tudo que envolve renda tem a ver com sacrifício, com oferta, com entrega. Então, as 11 tribos têm herança para produzir, para trabalhar, para cultivar, para lavrar. E daquilo que eles estão sendo orientados, né? E recebendo de produção, eles têm que ofertar. Dessa oferta, uma parte é para o sacerdote comer, não é para ele manter a estrutura do lugar. Porque quando se perdeu que o que eu receba para que eu coma, eu passo a administrar o local para mantê-lo. E eu já desviei a origem da oferta, do sacrifício. E aí eu passo a me prostituir, porque eu preciso de recurso. E aí é que entra a profanação e a distorção. Porque eu não cumpro os princípios e aí eu entro por um caminho errado. Eu entro pelo caminho da prostituição, porque eu preciso ter as coisas. E aí tu vê que quanto mais a pessoa tem, mais a pessoa quer. Uma ganância, que não há divisão de nada, não há recurso para ninguém, não há nada para ninguém, ninguém ajuda ninguém. Vamos lá que eu vou chegar. Agora, olha só. Dar-lhe-eis também. Ah, tem um também aqui, ó. Dar-lhe-ei também. O quê? As primícias do trigo, do vinho, do melhor do azeite, como também das primícias e das tosquias dos rebanhos. Então aqui ele já diz outra coisa. A primícia é dele. Então tem uma oferta e tem a primícia de outras coisas. De quem que é isso? Aí a igreja, primícia é muito pouco, né? Acabaram com a primícia. Eles não querem, eu quero administrar tudo e eu sou dono de tudo. Entende? Aí esquece que tem uma parte para viúva, esquece que tem uma parte para órfãos, esquece que tem uma parte para estrangeiro. Aí já vai se perdendo, porque eu preciso ter, eu não preciso ser. Aí olha só, foi ele que o Senhor teu Deus escolheu entre todas as suas tribos, aí entra aqui, tribos, e seus filhos, para estar diante de Yahvé.
Tribo e filhos tem a ver com família, porque não tem filho se não houver família. Então ele pega da família, ele pega da tribo e ele pega da nação e separa para ele. Se separou, ele consagrou. Se consagrou, é integral ou parcial? Se você separa. Não, isso aqui é teu, mas agora é meu. Isso aqui é teu, isso agora é meu. Agora é teu. Não, se isso aqui é teu, é teu. Eu consagrei isso para você. Quer ver um erro? Eu venho e consagro o carro para o Senhor. Eu estou consagrando o carro. De quem é o carro agora? Se você consagrou, você deixou ele. Ó, pertence a ti. Ele é teu. Consagrado é separado. É teu. Eu não sou dono mais desse carro. Aí, se o carro é teu, se a propriedade é tua e você quer uma unção no local, é diferente de consagração. Você entende? Consagrou, pertence. Isso precisa ser visto. Agora, olha só, vamos lá. Aí, aqui, ó. Pois foi ele que o Senhor, o teu Deus, escolheu entre todas as tuas tribos e seus filhos para estar diante de Yahvé, teu Deus, todos os dias. Então, qual é o atributo dele? Ele precisa estar diante do Senhor todos os dias. Você vai até ele está diante do Senhor. O Senhor ministra ele ministra você. Quem colocou um entre todos os discípulos, ele colocou governo, apóstolo. Entre toda a tribo, ele colocou levitas. Sempre ele colocou um. E as pessoas querem ignorar que não existe nenhum outro mediador. Não, não existe. O mediador é Yeshua. Mas ele estabeleceu um governo dele, porque ele sempre trabalhou com equipe. Qual a necessidade que Yud Revavirê tinha de chamar o homem para o homem dar nome aos animais? Simplesmente fazer o homem participar da criação de alguma forma, porque Deus gosta de trabalhar com equipe. O que esse casal não, ele deu ao homem, depois deu atribuição à mulher de auxiliar o homem. O que eles têm de diferencial dos demais? Eles são chamados de cabeça da humanidade. São dois príncipes que até hoje dá origem a tudo. Querendo você ou não, gostando você ou não, você morre por causa deles. A morte entrou espiritual, moral, física e financeira por conta do casal chamado de Adão. Eles eram representantes. Aí Deus mandou um segundo Adão, que é o representante de novo do reino dele. E ele constitui outro reino e sacerdotes, famílias. Porém, essas famílias têm se contaminado com o seu cajado, com prostituição. E tem passado esse legado de prostituição. Prostituição é tudo aquilo que eu faço por interesse. Quando você fala de prostituição, você pensa assim, prostituição é uma mulher que está rodando a bolsinha e cobrando 10 mil reais, né? Um exemplo. É muito além disso. Prostituição é todo o relacionamento que eu tenho por interesse, é, 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 objetando, desejando lucro. O que eu posso ganhar com isso? Entendeu? Todo relacionamento que visa lucrar em cima de alguma coisa é prostituição. A motivação dele, sabe, é ganho. Já ouviu aí nas famílias? Olha, fulano está interessado em mim. O que fulano tem? Fulano tem patrimônio, é de uma boa família. Para onde que foi a base do relacionamento? Para aquilo que se pode ganhar com isso.
Não é assim? É um bom partido. O que torna uma pessoa bom partido? Se ele é um homem justo, ou se ele é uma mulher justa, se é alguém que é temente a Deus, se é alguém que é compromissado com Deus, ou se é alguém que tem alguma coisa para dar uma boa vida ao outro, se é que dá boa vida, né? Porque às vezes você tem patrimônio, mas vive no inferno. E o inferno é uma dimensão. Isso é para chegar lá na frente, que a gente vai chegar lá. É importante entendermos isso, querido. E por que eu estou colocando isso aqui? Porque você entra em grupos de oração na igreja física, na igreja de WhatsApp, ou nas reuniões que há nos grupos, né? Seja em Meet, seja em Zoom, seja em qualquer área dessa aí, qualquer plataforma. Você entra lá. Aí, digamos que a pessoa lá está fluindo no dom comprometido, prostituído. Ele vai falar barabaxéia, ele vai falar em línguas, ele vai ter visão e ele vai te orientar. E eu sei que a pergunta vai ser: como é que eu vou saber isso? E ele tem essa pergunta aqui nesse texto e ele diz como você vai saber. Então, o próprio texto te responde. Por isso que eu falei que talvez eu não consiga sair daqui, porque nós não sabemos, irmãos, que lutamos contra seres espirituais e que seres espirituais possuem, frequenciam seres humanos. Aí você, às vezes, só olha para o ser humano como um problema, mas não olha para o lado invisível que está manipulando esse ser humano. E às vezes você não percebe que esse ser humano está sendo usado por um inimigo para destruir tua vida com orientação errada. Então eu preciso te mostrar, e para te mostrar eu preciso fundamentar. E eu tenho plena convicção que eu vou ter que voltar, se Deus assim o permitir, porque o amanhã pertence a Ele. Nisso aqui. Porque é algo que precisa ser trabalhado em todas as igrejas, irmão. Tá cheio de bruxo, tá cheio de feiticeiro, tá cheio de espírito jezabélico orientando nas igrejas, orientando nos grupos. E eu não vou me calar, porque eu ouço, eu vejo e eu discerno. E além de discernir, eu vejo que eles estão falando que o evangelho por eles pregado é distorcido. Não é isso que está escrito. Então vamos lá, olha só. É importante discernir suas ações no plano terreno, que é diferente de acordo com o celestial. Você às vezes não percebe a forma como eles estão atuando. Um desses grupos tem como campo de atuação o seio familiar, de seres espirituais, com a missão de desagregar a família, criar contendas, levar à desobediência, promover o adultério, a prática do sexo ilícito, dificuldade de ter ordem em tantos outros males que vêm sobre a família, mesmo as que se alicerçam na religião e procuram dar exemplo da dignidade e equilíbrio. Mesmo você fazendo parte da religião, que não deveria fazer, eu não sou de religião nenhuma, nem da evangélica, eu sou do reino, entende? E se você não assistiu a aula de domingo, eu explico que outro evangelho é esse que o Xalia, Paulo, né, o emissário, está explicando aos Gálatas. Né? Então, olha só. Vamos lá. Vamos lá. Olha só.
Parei em que versículo? Ah, o 7. Olha o 8. Igual porção comerás além do que receber, ó, pela venda dos bens de sua família. Então, quando houver venda, também há uma parte para você entregar ao sacerdote. Quanto mais tu cumpre o princípio, mais o princípio vai fazer com que a tua herança, o teu patrimônio aumente. E quanto mais o teu patrimônio, a tua herança, a tua terra, o benefício que Deus te dá aumenta, mais você tem que lembrar do direito do sacerdote e levar para o sacerdote. Entende? Aí tem a parte que o levita vai pegar é dele, tem a parte que o levita tira e entrega o sacerdote. Deus fez muito bem feito, irmão. E essa coisa que a gente estabeleceu foi Deus, não é o homem. O homem distorceu algumas coisas. Deu como sempre. Aí ele vai entrar. Bom, aqui ele mostrou o padrão de um sacerdócio. Agora ele vai começar a falar de um sacerdócio contaminado, que eles vão encontrar nas nações e que eles não podem se misturar. Olha, vamos, vamos mostrar aqui, eu vou mudar a ordem para ficar mais fácil a explicação. Ó, versículo 12. O Senhor odeia quem pratica qualquer dessas abominações. Ah, Deus odeia e o de Revavirê odeia. O quê? E é justamente por causa desses pecados que Yahvé, teu Deus, vai expulsar aquelas nações em teu favor. As nações têm terras e herança. Por conta daquilo que eles fazem, Deus vai expulsá-los das terras e da herança. E Deus vai pegar as terras e as heranças e vai dar para essas tribos. Então vai ter um aumento de terra e de herança. E Deus vai desagregar quem faz tal prática. Aí a pergunta é: que prática? Não é isso? Que prática? Eu vou te explicar qual a prática. Porque aí ele vai dizer mais: olha, quer ver? Ah, ó, eu vou expulsar. No 13 ele diz: portanto, permaneça inculpável perante o Senhor teu Deus. Ele diz: olha, não se envolva nas práticas, não busque culpa, né? E ainda ontem eu estava falando com uma pessoa a respeito da oferta pelo pecado e oferta pela culpa. A oferta pelo pecado Deus deu, né? Mas a oferta pela culpa do pecado eu dou. Essa é a parte que me cabe. E aqui, ó, eu preciso me manter inculpável. Já viu que quando o juiz bate a sentença, culpado, não é isso que ele diz? Aquilo me levou a uma sentença de culpado. E Deus quer que eu seja inculpável. Então ele diz: não faça o que eles fazem aí, porque eu odeio, eu estou tirando eles da terra por conta disso. Então vamos ver o que eles fazem. Ó, lá no versículo 9: quando entrares na terra que Yahvé, teu Deus, te concede, ele vai te dar herança. Não aprendas a imitar as abominações praticadas por aquelas nações. O que esse povo pratica que é abominável?
E ele diz aqui, não aprenda, não aprenda, não se mete nisso não, né? Então vamos lá, ó. Orientações em relação ao direito sacerdotal e levítico, do 1 ao 8. Já tem essa orientação. Da proibição contra todo e qualquer tipo de superstição. Tua família tem superstição? Ó, superstições, amuletos, arte esotérica e mediúnica. Aonde está isso? Você já notou que hoje as pessoas confundem espiritual com espiritualista? E espiritualista tem a ver com esoterismo. Esoterismo de um movimento teosófico ocultista, satânico, que mudou a cultura através de cultura do terceiro milênio para ensinar esoterismo, práticas pagãs com um novo nome, com o nome da cultura. E essa cultura foi sendo inserida devagar e lentamente dentro das igrejas. Nos anos 80, eu dava palestra sobre isso, era tido como doido. E nós dizíamos que ia chegar uma época que tudo está acontecendo hoje. E vocês são malucos. Eu sentei à mesa com um pastor e disse: esse papo aí está desde os anos 80. Eu falei, eu era um dos que falava esse papo nos anos 80. Pois é, eles diziam que ia chegar e chegar, e nada aconteceu. Não, muito pelo contrário. Chegou, está dentro das igrejas e as pessoas não perceberam. Então, tem gente te ministrando com esoterismo, com ocultismo, com feitiçaria, tendo o nome de profeta, sendo feiticeiro, e você não está discernindo. E eu te chamo, te convido a mergulharmos na Escritura, porque é ela que nos orienta. Olha só, aonde estão essas práticas? Vamos lá, olha aqui, ó. Versículo 9. Quando entrares na terra que Yahvé, teu Deus, te concede, não aprendas a imitar as abominações praticadas por aquelas nações, que entre o teu povo não se encontre alguém que queime seu filho ou filha. Então, a primeira coisa, que quem queima filho e filha é pai e mãe, é família. Então, quem é que está queimando o filho e a filha? É o pai e a mãe. Essa prática chegou na família deles. Então, a prática sacerdotal, também contaminada, está na família. Aí Deus diz: cuidado com o jugo desigual. Se você serve a Deus e é filho de Deus, quem se relacionar com você vai ter ele como sogro. Mas se o outro serve um outro, o teu filho ou tua filha vai ter o inimigo, Rassatã, o acusador, o diabo como sogro. E ele vai comer o pão que amassou, o pão que o diabo amassou. Porque ele entrou para a família deles. Por aí tu já entende o que é jugo desigual que Deus está dizendo. É você se associar, a entrar debaixo do mesmo jugo, entrar debaixo da mesma canga com alguém que tem um outro hábito, um outro costume. Ah, e isso pode acontecer até entre as tribos. Casa um de uma tribo tradicional, estou falando de denominações, com outro de uma pentecostal do Reteté, para tu ver o conflito que eles vão ter na casa, dizendo que estão debaixo do mesmo Deus. Já dá diferença aí. Não dá diferença? Porque cada tribo aí denominacional interpreta de um jeito, porque eles não vão para o único livro, que é a Torá. Eles não vão.
E a Torá não deixa você ter explicação do seu jeito, porque ela se passa de forma oral. É discipulado. Não é na teologia, é discipulado. Ó, que entre o teu povo não se encontre alguém que queime o seu filho ou filha, nem faça presságio. O que é isso? É uma prática que Deus odeia. Oráculos. O que é isso? É outra prática que Deus odeia. Adivinhação. O que é isso? É outra prática que Deus odeia. Ou qualquer tipo de magia. Que magia? É mágica, é feitiçaria, que Deus odeia. Ou quem pratica encantamento. O que é isso? Como é que faz encantamento? Ou nem que seja um médio. O que é isso? Médio é aquele que vai fazer o quê? Não é porque ele nem é baixo e nem ele é alto. Ele é médio porque ele consegue canalizar espírito de mortos. Ele consegue entrar na frequência de receber a frequência e os bichos. Ó, consulte espíritos ou invoque os mortos. Agora, olha só. O que a igreja ensina? Que você não consegue fazer contato com os mortos, não é isso? Não é isso? Você não consegue falar com o morto. Se você não consegue falar com o morto, por que Deus proibiu? Ele vai proibir uma coisa que você não consegue fazer? Ou ele vai proibir alguma coisa que você pode fazer, que você consegue fazer, mas não deve? Você percebe? Se ele está proibindo, por que ele proibiu o acesso à árvore da vida? E botou um anjo lá? Porque você teria acesso. Então, para que não fosse acessado, ele diz: olha, coloca um anjo aí, não deixa passar nesse portal. Entende, irmão? Se ele coloca uma cerca, uma restrição, é para que você não faça. Significa que você pode fazer. Você não deve. Então, aí, porque eu talvez não consiga esmiuçar, porque nós temos que pegar isso aqui e destrinchar. O que é isso? Que práticas são essas? E essas práticas hoje são comuns nas igrejas, são comuns nos grupos de oração. E eu brigo com isso aqui desde quando me converti, quando tinha oração na casa de minha mãe. E eu falei uma vez para ela: eu proíbo que quando eu tiver na oração, venha esses balaios de gato, esses Kunga, Nike, Puma, essas coisas aí que te digo, porque se vier falar para mim que te digo, besteira como eu tenho visto, desalinhado com a escritura, vai passar vergonha, porque eu vou falar na cara que não é Deus. Aí sabe o que acontecia? Minha mãe avisou a todos os profetas que iam lá. Quando eu participava da oração, não tinha isso. E aí eu falei para minha mãe, falei, senhora viu que não tem quando eu estou? Sabe por quê? Porque não é de Deus. Porque eu não mando em Deus. Porque se fosse de Deus, Deus ia mandar eu me ficar no meu lugar. E iria fazer o que ele deseja fazer, porque ele é soberano. Mas eu represento Deus, pode ter certeza. E se vier com besterol para mim, dizendo que é de Deus, irmãos, eu não vou deixar passar. Aí, quando você se posiciona, não tem unidade. Não tem unidade, não. Está com meninice, está com criancice, está sendo usado com um dom contaminado, prostituído. Vou ser mais claro. Está sendo usado por um dom que pode ser até de Deus, mas está contaminado pela prostituição do inimigo. E eu vou mostrar como acontece essa prostituição. Eu vou te ensinar.
Entende? Ó, mas já estou com 40 minutos, né? 40 minutos para quem amanheceu falando, Deus, o que é que eu falo? Né? Eu já falei 40 minutos. Né? Vou mandar um pouquinho mais? Olha, olha só. O Senhor odeia quem pratica essas coisas, beleza, né? Aí ele diz, portanto, permaneça inculpável, né? Porque é por esses motivos que eu vou expulsar esse povo das terras dele. Aí, beleza. Aqui eu tenho o sacerdócio, aqui eu tenho as práticas pagãs, que são abomináveis. Agora eu tenho o profeta. E eu tenho a família. E eu tenho o cajado. Tá vendo? Ó, 14. Eis que as nações que vais conquistar dão ouvido a oráculos evidentes pagãos. A o quê? Videntes pagãos. Deixa eu te mostrar aqui uma coisa. Ó, cadê o vidente pagão? Vidente pagão. Ó. Vidente pagão vem de pagum, aquele que tem a mentalidade terrena. Quem tem a mentalidade terrena acumula bem somente aqui, não é? Não seja como o pagão, que pensa que eu vou comer, beber e vestir. Acumular tesouro. Ele está falando que você acumular tesouro em outro lugar. O pagão acumula aqui. Deixa eu te mostrar o vidente. Ó. 1 Samuel 9:9. Deixa marcado aí, que eu vou lá rapidinho e vou voltar. Ó. 9:9. Nos tempos antigos, em Israel, quando uma pessoa desejava saber a vontade de Deus, costumava dizer: Vinde, vamos ao vidente, porquanto naquela época se chamava o atual profeta de vidente. Entende? Então, o vidente aqui, mencionado no tempo antigo, ele é profeta. Profeta. Correto? Mas se eu falar com você assim, vamos no vidente, ih, ficou esotérico, ficou feiticeiro. O apóstolo está consultando o vidente. O vidente é o profeta. O profeta é aquele que ouve e aquele que vê. Esse é o vidente. Você lembra que Jesus diz? Tudo que eu faço, ou eu vejo, ou eu ouço. Ele é um vidente. Quem ele ouvia? Quem ele via? Ele via o Pai. Quem é o Pai que ele está se referindo? Um Espírito. Quem ele ouvia? O Pai. Quem é o Pai? Um Espírito, porque Deus é Espírito. E não é espírita, ele é Espírito. Percebeu? Então ele vai andar nessa dimensão, alinhado com a dimensão sobrenatural, ao trono que governa tudo, que está sentado, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E alinhado a esta frequência, eu vou ver e vou ouvir. Quando eu vejo, quando eu ouço, eu vou discernir, porque eu vou ouvir. E aí você passa a andar alinhado ao trono e vai ver aquilo que está desalinhado, porque ele te mostra. Aí tu é tido como doido, porque tu vai na contramão do sistema babilônico que criou uma confusão, Babel, confusão. E ele também faz parte de quê? Das nações que estão envolvidos com o paganismo. Só que esse envolvimento contamina a pessoa em espírito, alma e corpo. Contamina os dons. O dom pode ser até de Deus, mas ele foi contaminado, ele foi prostituído. Ele agora não está puro, ele tem uma contaminação.
Mas ele segue nas igrejas contaminado. E esse vidente é o profeta. Esse profeta é o que dá a direção. Irmãos, você acha que se eu não quiser falar agora em línguas, eu não falo? Você acha que eu não tenho dom de línguas ou variedades? Mas eu preciso te impressionar se eu for falar em línguas. Você quer ver uma coisa? Olha, irmãos, Deus está me dando uma mensagem agora. Eu estou sentindo algo. Eu preciso te falar agora, ó, fulano. Estou sentindo nada, irmãos. Mas eu estou te induzindo você a crer que eu estou sentindo. Arrepiei! Estou arrepiado, hein? Esse linguajar eu te preparo para te conduzir aquilo que eu quero. E existe programação neurolinguística, técnicas para manipulação. Sabe? Eu cansei de ver, eu vim de berço pentecostal, eu cansei de ver pessoas fazendo, sabe o quê? Manipulando pela área emocional, não pelo espírito. E isso é fácil de fazer, irmão. E as pessoas são enganadas, caem nessa pegadinha gospel. Nós precisamos parar com isso, com essa meninice. A fila para receber palavra com princípio é curta. Para receber reteté, eis que te digo, tu vai vencer, tu vai ganhar. Que diz que hoje você vai estar curado quando Deus não disse. Irmãos, se Deus falar para mim que vai rachar a tua cabeça no meio, eu te falo. Ó, oh, Deus vai rachar a tua cabeça. Resolva com ele mandou te dizer. Deus já me tomou em profecia, em consagração pastoral, no meio da igreja, para falar que o homem estava sendo consagrado porque ele era empresário e tinha dinheiro e Deus não chamou. Eu já tomei um choque na espinha e pum, fiquei de pé no meio da reunião para falar isso. E sustentei isso porque fui para a reunião. Deus não chamou. E o tempo vai provar que Deus não chamou. Mas quem falou, eu falo. Nunca negociei. Então, a minha guerra com dentro de igrejas é mais antiga do que você pensa. Você não tem ideia de como já me reuni com um líder e falei assim: o senhor está ensinando errado. Eu já reuni com líderes que você não tem ideia do que ele fazia no seu privado, sabe? E Deus me mostrou o que ele fazia no privado. Eu não falei para ninguém, não. Fui a ele e falei: ó, Deus me mostrou que é isso, isso e isso que o senhor faz. Essa aqui é a sua mazela e o senhor precisa de ajuda. Eu estou aqui para lhe ajudar. Eu preciso ser liberto. Agora diga que Deus não me mostrou e que o senhor não faz. Eu sei quando Deus não fala. Ele diz: não, não. Realmente. Não, não tem como, querido. Eu sei o que Deus fala, porque quando Deus fala, ele fala. Eu só não invento. E sabe qual é a pegadinha? Eu vou me ajoelhar aqui, irmã. Vou me ajoelhar aqui, irmão. Ora por mim, para ver o que Deus fala. Aí, quem vai orar se sente na obrigação de falar o que Deus fala, quando Deus não quer falar. Entende? Quem tem o sonho, aí não discerne, conta para o outro, e o outro acha que tem a obrigação de falar o que é o sonho. Você já notou que às vezes eu fico olhando para você e não falo nada? Porque Deus não falou. Eu não vou inventar. E já orei por pessoas que fizeram isso.
Pode orar? Posso. O que Deus falou? Nada. Oh, mas Deus não falou nada, não. Você vai para um culto maravilhoso. Deus abre a palavra. Quando a palavra está sendo falada, ela é boca profética. Depois você termina e diz: Você pode orar por mim? Deus já liberou a bênção, Deus liberou a cura, Deus liberou a chave para a pessoa sair vitoriosa, mas a pessoa não estava atenta à palavra. A pessoa só está atenta que alguém põe a mão, ore, abençoe, porque aí vai receber. Isso é feitiçaria, querido. Eu já preguei, trazendo a direção para a igreja pentecostal. E uma irmã começou com reteté e balanço, e levantou para atrapalhar a pregação, porque ela queria entregar a revelação. E eu falei: você não pode. E eu falei: pastor, você sabe que está errado. Quando a palavra está sendo pregada, Deus não vai levantar alguém para interferir na palavra. Ele diz: eu sei que você está certo, mas deixa. E eu falei: eu vou acatar o senhor, ou vou acatar a Deus. Imagina você num púlpito de outra pessoa. Mas você vai ser politicamente correto. E não vou desagradar, eu estou na casa dos outros. Se eu estou na casa dos outros, a casa não é de Deus. Porque se lá é a casa do meu pai, eu posso. Porque eu sou filho do meu pai e sou um ministro do reino dele. Mas o problema é que as pessoas são dono das igrejas. As pessoas são dono do grupo. Eu fui criado no meio de futebol, jogava bola e gostava. Hoje eu não chego nem perto. E a gente tinha pelada de rua. E naquele tempo, dentro das comunidades, né, como deve ser até hoje, nem todo mundo tinha condições de comprar a bola. Então, um comprava a bola e levava a bola para a rua para todo mundo jogar com a bola que ele ganhou. Quando você ganhava e quando havia alguma pendência, o dono da bola pegava a bola, botava debaixo do braço e dizia assim: não, não foi gol, foi gol, não foi gol, foi gol, não foi gol. Então acabou o jogo, a bola é minha. Ou tu fazia o que ele queria, ou acabava a brincadeira, porque ele era o dono da bola. Hoje as pessoas estão colocando a igreja debaixo do sovaco e diz: ou tu faz o que eu quero, ou eu acabo com o jogo, porque a igreja é minha, o grupo é meu, eu te isolo, eu te tiro, eu vou te colocando na geladeira, não te dou mais fala. Você entende como funciona o joguinho? A gente chama isso há anos, freezer espiritual, coloca no freezer, isola. Vou correr por causa do horário. Ó, vamos lá. Eis que as nações que vão conquistar dão ouvido a oráculos, evidentes pagãos. Quanto a ti, isto não é permitido pelo Senhor teu Deus. E Yahvé teu Deus suscitará um profeta, aí ele diz aqui o profeta, um vidente dele mesmo, ó, no meio do próprio povo. Ele não vem de nações com práticas pervertidas. Ó, no meio de ti, entre teus próprios irmãos, a eles ouvireis. Porquanto é o que tinha rogado a Yahvé, teu Deus, em Horebe, no dia em que te reuniste, quando suplicaste em assembleia. Não posso continuar ouvindo a voz de Yahvé, meu Deus, nem vendo este fogo maravilhoso, senão morrerei. Natural. Tá vendo? E os outros? Vamos lá. Portanto, vou suscitar para eles um profeta como tu, no meio dos seus próprios irmãos. Colocarei. Quem coloca? Aí, se Deus não colocou, você não tem. Colocarei as minhas palavras em sua boca e lhes comunicará tudo o que eu lhe ordenar. Então, o profeta autêntico, quem coloca é Deus. Ele não inventa. Se ele inventar, Deus não colocou, aí ele não quer perder a postura desse profeta. O orgulho espiritual.
a soberba, aí ele ostenta. Aí o orgulho é o mau hálito de Leviatã, que tem a ver com orgulho e as 3 cabeças da Hidra. Se lembra? Que ele vai levar para a sepultura, que é a Seol, ele vai levar para uma dimensão do inferno, por causa do orgulho. Aí, quando alguém se ajoelha diante de ti, o orgulho, que você não ouviu nada, Deus não colocou nada, faz você inventar, para que você não se sinta diminuído como um profeta. Aí você fala o que Deus não falou e você vê o que Deus não mostrou. Olha aqui o que acontece. Portanto, vou citar para eles um profeta, como tu no meio dos seus próprios irmãos. Colocarei as minhas palavras em sua boca e lhe comunicará tudo o que eu lhe ordenar. E será que qualquer pessoa que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu mesmo lhe pedirei contas. Aí, o profeta entregou, você recebe ou não, o problema é seu, Deus vai te pedir conta do que ele mandou falar para você. Ponto. Porém, todavia, portanto, contudo, está aqui, ó, todavia, o profeta que ousar dizer em meu nome alguma palavra que eu não lhe ordenei, ou que falar em nome de outros deuses, olha aqui, 2 coisas aqui. Aqui está a chave. Falar o que Deus não falou, ver o que Deus não mostrou e usar o nome dele, ou falar e ver no nome de deuses. Está aqui. Ou falar e ver no nome de deuses. Quem são os deuses? São tronos. São uma hierarquia espiritual, principado, potestade, soberania, governadores, que fazem guerra contra nós, que estão nas regiões celestiais, frequenciando e trazendo o governo para cá. Esses seres se envolveram com mulheres e geraram espíritos imundos. Os espíritos imundos agora vão entrar nas famílias e vão procriar através de um culto. Por isso que o espírito imundo está envolvido com o governo e com a prostituição e com a sujeira no dom, porque o dom está contaminado. Você consegue entender isso? Irmãos, tem alguém aí? Sumiu todo mundo. Eu me assusto, porque está todo mundo aparecendo. Daqui a pouco só fica todo mundo apagado. Eu não sei o que acontece. Aí, todo mundo sumiu, olha. Percebe aqui a chave, irmão? Ó, todavia o profeta que ousar dizer em meu nome alguma palavra que eu não lhe ordenei, Deus não falou. Aí ele se sente tentado a falar, aqui, ó. Ou que falar em nome de outros deuses. Como é que fala em nome de outros deuses? Quem está te dando revelação? Quem está te discernindo? Quem está te mostrando? Quem está dando frequência para você e você acha que é Deus? Mas ele é um vidente. O que, que o vidente faz? Ele vê ou ele ouve. E eu estou falando do vidente original. Aonde que as pessoas vão buscar ajuda? Vão buscar ajuda num vidente, vão pagar a consulta. E o vidente vai falar sobre área emocional, sobre área financeira, sobre área profissional, não é? E sobre saúde. Às vezes o vidente está lá com aquele cabelo branco, não é? Com aquele, né, pitando aquele negocinho lá dele. Aí você vai lá buscar uma direção. Ele é um vidente. Aí alguém vai receber, vai numa consulta. Tá aqui as práticas, olha. Que queime seu filho, que faça presságio, oráculo, adivinhação, qualquer tipo de magia, encantamento, que seja médio, que consulte espíritos, que invoque mortos. O Senhor odeia quem pratica tudo isso. Mas tudo isso está sendo praticado nas ditas igrejas, com o nome de mover espiritual, de espiritualismo. O esotérico invadiu as igrejas. E as pessoas estão com dom contaminado, instruindo, orientando. E aqui eu não vou ter tempo
para te mostrar um por um. Eu vou voltar semana que vem para mostrar um por um. E mostrar como isso entra na família, como isso une pessoas, como tem pessoas que estão ligadas pela feitiçaria e não sabe que entrou num laço. E o laço puxou e virou nó, porque todo laço vira nó. Mas quando chega para você, vem bonitinho na forma de laço. Entende, irmão? Mas são orações. Agora eu te digo, como descobrir se é um profeta autêntico ou se é um falso? Aqui, ó, ele diz: todavia, o profeta que ousar dizer o meu nome, alguma palavra que não lhe ordenei, ou que falar em nome de outros deuses, será morto. Aí ele diz mais: talvez venha questionar em teu coração, na tua mente, como vamos saber se tal palavra não é uma palavra do Senhor? Não é esse o questionamento agora? Como é que eu vou saber? Ele botou aqui. Né? Primeira coisa, irmãos, se tu conhece Bíblia, tu vai ver que estão orientando fora dela. E que a orientação está distorcida. Porque a Bíblia diz uma coisa e diz, não, mas eu acho achólogo. Tu não acha nada. Entendeu? Porque eu acho, eu interpreto. Não, você interpreta, querido, uma coisa é eu recebi do Senhor, ou eu não recebi do Senhor. Aí ele diz, ó, se o profeta falar em o nome de Yahvé, em o de Revavirê, mas a palavra não se cumpre, não se torna realidade, trata-se então de uma palavra falsa, que o Senhor jamais pronunciou. Tal profeta falou com arrogância, ele é soberbo. A arrogância tem a ver com orgulho. E no orgulho, eu vou falar o que Deus não falou, para que eu não perca o status de profeta. Não, se ajoelhar diante de mim e eu não souber falar nada. Quer ver uma manipulação? Tu só encontra isso aqui, irmão. Ninguém tem esse tipo de palavra. Isso é manipulação do capeta. Tem 7.000, tem outros homens, tem outras mulheres que falam o mesmo ensino, que estão alinhados no mesmo trono. Essa palavra é dele. Então, tu não encontra isso só aqui, não. Tu não encontra isso só comigo, não. Tem outros, tá? Mas aqui também tem. Você entende? Aí, Joaquim abre uma padaria numa rua que tem 9 padarias. Aí o pessoal diz, mas Joaquim, tem 9. Como é que tu vai vender o teu pão? E diz, eu não tenho nada a ver com o pão deles. Eu sei o pão que eu faço. Deixa eu te falar uma coisa. Deus, quando me chamou, ele me deu uma promessa que não me daria o pão para me alimentar os filhos dele. Me daria o trigo fresco para que eu fizesse o pão e alimentasse as ovelhas dele. E eu sei o trigo que ele tem me dado para me alimentar as ovelhas dele. Eu não tenho problema nenhum com a padaria dos outros. Eu sei o que eu produzo nele. Você entende, querido? E aqui está uma chave. Não tem como eu explorar mais por causa do horário. Mas que chave, irmãos? Que chave? Agora, quantas palavras foram liberadas para a tua vida que você está até hoje esperando se cumprir e não se cumpriu? Mas você diz, não, foi o profeta que falou, eu recebi uma palavra e eu estou preso à palavra. Tu literalmente está preso e existe cativeiro e prisões. E alguém te prendeu por uma palavra. Você entende? E não se cumpriu. E nem vai se cumprir. Porque tu teve na mão de alguém com dom contaminado. E essa fala aqui
É para que quem tem o dom contaminado diz: Deus, eu não quero fluir no dom contaminado. E eu vou te mostrar, irmãos, não vai ser hoje. Como o espírito imundo está envolvido no dom contaminado. Como existem práticas de casais normais fazendo coisas no altar do leito que contamina o dom dele. Como existem práticas que é realizado no altar da cozinha e da mesa que contamina o dom dele. Como existe prática que está na sala de pessoas que chegam que contamina o dom dele. Porque nós estamos numa guerra. E essa guerra, irmãos, nós temos ganhado pancada na família. Todos nós, eu também, por causa de dons. Deixa eu falar uma coisa para você. Existem granduques, existem seres espirituais que eles vão rastrear o código genético e eles conseguem enxergar, identificar aonde houve contaminação da minha genética por 2048 gerações. E eles conseguem ativar essa distorção no meu código. E o que eu estou falando aqui para você é para te orientar como, assim como eles ativam, como desativar essa genética distorcida e descontaminar o dom, descontaminar o vaso, descontaminar o templo para fluir com liberalidade e originalidade nos dons de Deus. Eu não estou trazendo isso aqui para te condenar. Eu estou trazendo isso aqui para que haja luz e haja salvação em áreas específicas da tua vida. Então, que Yud-Re Vav-Re te abençoe. Que Adonai te abençoe. Que Adonai resplandeça o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que você possa meditar nisso aí. Eu vou voltar nisso aqui, se Deus assim permitir, para explicar essas práticas aqui. E talvez você tenha superstição familiar. Toda superstição é um culto ao diabo. E você recebeu superstição de forma familiar, porque entrou como uma cultura. Eu já falei aqui que toda família tem uma cultura, tem uma tradição. O problema é que nós não perguntamos qual é a origem disso. Nós só aceitamos. E nós nunca perguntamos qual a origem disso, de onde veio isso? De onde veio isso? Olha, eu estou estudando. O bebê reborn tem 20 anos. Tem 20 anos na sociedade. Isso não nasceu do dia para a noite. Você entende a pesquisa? Tem 20 anos que eles prepararam tudo isso para esse momento. Então não vai se combater batendo aqui, porque tem 20 anos mexendo numa estrutura para que levasse as pessoas a pensar assim. Bom, não é o assunto de hoje, tá bom? Beijo grande aí no seu coração. Fiquem na paz de Yeshua. Querem perguntar alguma coisa? Querem falar? Tem alguma coisa no. Nada, shalom, shalom. Beleza. Então eu vou encerrar. Se quiser perguntar, pergunte aí no grupo. Tem uma foto? Apareça na foto aí, ó. Vamos botar aí, haja luz. Olha aí, uma Eugênia bonitona. Olha aí, Anthony. Olha aí, vocês ficam tudo escondido aí, né? Me deixa aqui falando aqui, só pra... Brincadeira, não. Ninguém quer botar a cara. Não sai da foto. Cadê você, Diário? Diário está no serviço. Núbia, todo mundo escondido. Então vai ser só com isso aqui mesmo. Ó. Aí, Aurinei. Falta mais um para fechar o quadrinho. Falta mais um. Aí. Ajeita a câmera aí direitinho. Vai ficar só a lateral. Aê! Lindos, lindos, lindos. Tá bom? E dê um retorno aí, irmão. Se vale a pena estar aqui aprendendo sobre isso. Tá bom?
porque eu tenho me preocupado com isso. Essa questão de epigenética é muito séria, porque a ciência comprova isso. E seres espirituais vão rastrear. Você sabe o que a serpente faz? Ela coloca a língua assim, ó, e ela rastreia. Ela faz como se tivesse um radar, entendeu? Ela vai rastrear. Esses seres são filhos da serpente, são híbridos. E eles rastreiam código genético distorcido para potencializar isso em você, isso nos teus filhos, isso nos teus netos, isso nos teus bisnetos. Alguém tem que se posicionar para mudar essa estrutura. Só que as igrejas estão contaminadas, irmãos. Por que você acha que tem tanto escândalo na igreja? Tanta coisa envolvida com a área sexual? É por causa de espírito imundo, que tem a ver com o culto deles. Assim como um é santo, o outro é imundo. Tá bom? Então, que Deus te abençoe aí e te guarde. Shalom, shalom. A paz.